em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Isso é engraçado, que não sei por qual motivo eu sempre evitei da Bíblia. Essa questão de morrer, de tomar a sua cruz, me parecia ser algo muito pesado. Eu não queria nem pensar nisso. Deixa pra lá, estranho, não deve ser tão necessário. E nesses tempos Deus só está me trazendo palavras nesse sentido, só está me incomodando sobre isso, porque o estilo de vida de Cristo foi que ele viveu e morreu em prol do reino de Deus. Ele morreu pelas pessoas, ele tomou a sua cruz. E se a gente quer ir para o reino de Deus, se a gente quer ser discípulo de Cristo, a gente tem que morrer também. Não tem outro jeito, não tem outro modo. E na verdade não é algo pesado, porque a gente abandona as nossas vontades, nossos desejos, e aquilo que vai ser bom para nós, Deus vai nos dar. E Deus vai recompensar, porque a gente está vivendo o reino dele, a gente está vivendo uma vida de amor com as pessoas. A gente tem que fazer exatamente isso. No Lucas 9,62 fala, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Às vezes a pessoa aceita Jesus e acho que antes era melhor, eu acho que estou com saudade do mundo, acho que eu estou com saudade das coisas passadas. Isso simboliza que a pessoa não está vivendo uma vida no estilo de Cristo, no padrão Cristo. Eu gosto muito de Davi, o rei Davi, que ele tinha o prazer de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus. Ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha prazer nas coisas de Deus. E pensando nisso, uma das coisas que mais me motivou assim eu comecei a entender. E o que importa? As pessoas falaram: não, Alexandre é um cara bacana, eu gosto dele. Ou Jesus falar de mim: você é segundo o meu coração. Imagina isso, eu chegar na glória e Jesus falar para mim: servo bom e fiel, entra para o gozo do meu reino. O que é mais importante? Eu vejo até na história do povo de Israel que o principal, Deus chamou Abraão, Isaac, queria fazer dele uma nação e tudo mais, e prometeu a eles a melhor terra do mundo. Então isso era o principal deles. Quando eles passou pelo deserto e olhava para trás: ô povo difícil, igualzinho a gente. E eles, na verdade, chegaram à beira da terra prometida, aí enviaram os 12 espias. Eles já estavam ali para conquistar. Enviaram os 12 espias, 10 voltaram: essa terra é de gigante, meu Deus, Deus nos mandou aqui para morrer. Cadê a vontade de entrar no reino de Deus? É engraçado que fala que aquela geração morreu todos. Então só entrou basicamente as crianças, os jovens. É como Jesus fala, o reino de Deus é para aqueles sinceros, que não fica pondo dificuldade. E quem entrou também dos velhos foram Josué e Caleb, que o alvo deles, o foco deles era a terra prometida, era o alvo deles. E o nosso alvo é o reino de Deus, será? Isso que eu parei para pensar, que às vezes a gente não está com esse sonho também de alcançar a vida eterna. Às vezes existem muitos outros sonhos que a gente está colocando muito acima disso. Formar e ter uma família e ter um emprego maravilhoso, ter muito dinheiro. Porque é esse padrão dos homens que vai sendo implantado em nós. Mas se a gente tirar o foco do reino, se a gente não ficar olhando para o céu, rumo ao reino de Deus, a gente automaticamente vai cair no meio do caminho. Vai ser vencido pelo deserto, pelo gigante, pela luta. Qualquer coisa se levantar contra nós, a gente pode cair, se a gente não tem esse alvo no reino de Deus. Isso mostra, além desse versículo, tem outro também em Lucas 18, 24. E vendo Jesus que eles ficaram muito tristes, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não tem a ver com ter dinheiro. Se eu tiver dinheiro, já era, acabou. Tem a ver que normalmente a pessoa vai acumulando riqueza. O que ela quer? Mais riqueza.
E quero mais riqueza. E aí acabou, o olho dela já não está lá mais nada. E acabou. Não dá para entrar no reino de Deus uma pessoa que vive assim, querendo só bens materiais, querendo só esse tipo de coisa. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, esse texto eu gosto demais. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É até complicado, porque vai passando o tempo e a gente tende a tirar o olho do reino de Deus, a gente tende a não buscar o que é eterno. O diabo, às vezes, sei lá, ele é mestre nisso, né? Fazer o mundo parecer legal, fazer as coisas desse mundo. Nossa, olha isso aqui. Tanto é que ele convenceu a Eva de comer o fruto lá, sendo que tinha um monte de frutos no jardim. E ele conseguiu convencer a Eva de comer aquele fruto, que destruiu a vida dela. E às vezes ele faz isso com a gente. Não, você precisa disso. Igual os comerciais, né? Você precisa desse smartphone. O seu já era. Aí eles até atualiza o celular para não ficar tudo travado, não aguentar mais aplicativo nenhum. E aí a gente vai entrando nessa de consumismo, vai perdendo o foco. É isso que o inimigo faz, porque tirando a gente do olho no reino de Deus, automaticamente a gente fica fraco. A gente tá muito olhando essa terra aqui, qualquer rasteira que ele der na gente, a gente vai cair. E esse que tem que ser nossa preocupação. Se a gente tem que ter medo de alguma coisa, é de ser como o povo de Israel, que tirou os olhos da terra prometida. É o principal, gente. O reino de Deus é tudo que a gente vai conquistar de melhor. A gente pode nessa terra aqui ser o cara mais rico do mundo, o cara mais reconhecido, pessoa mais famosa, sei lá. Mas nada disso traz um prazer eterno. Nada disso é eterno. Uma hora vai acabar. E dura muito pouco, na verdade. Só que aí o inimigo faz o quê? Derruba a gente, e aí a gente vê muitas pessoas que não tem mais nenhuma força para levantar. E se você olhar o início, talvez eles não estavam mais olhando o reino de Deus. Estamos rumo ao reino? Estamos no padrão de Cristo? Será que a gente está caminhando para o reino de Deus? Porque a nossa vida, cada dia que passa, a gente está mais perto da morte. A maior certeza de todos aqui. Cada dia que passa, a gente está mais perto da morte. Mais perto do fim, mais perto de prestar contas com Deus, mais perto de chegar diante de Deus, e Ele vai cobrar da gente. E aí, o que você fez com o que eu te dei? E aí, como é que tá? Você se manteve firme? Então a gente está... Será que a gente está caminhando rumo ao reino de Deus? Ou será que a gente já caiu pelo caminho? Ou então está caindo? Pode ser que a coisa é muito sutil. Então, que Jesus possa ajudar a gente a identificar isso. Em João capítulo 3, versículo 5, fala, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um dos pontos que a gente pode identificar. Será que a gente está rumo a esse reino? Ou será que não? A gente já nasceu da água, do Espírito? A gente foi batizado? E depois de ser batizado, a gente realmente é uma nova criatura? A gente mudou mesmo? A gente cada dia tem crescido mais? Tem aprofundado mais, mergulhado no Espírito? A gente é nascido do Espírito? Ou a gente ainda está no padrão dos homens, no padrão do mundo? Será que a gente está no padrão de Cristo? Em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nenhum deles vão herdar o reino de Deus. Idólatras, às vezes... Não, eu não sou idólatra, não. Mas às vezes, acho que uma das melhores formas de olhar a idolatria no cristão mesmo, a gente olha para a nossa oração. Nossa oração, às vezes, você começa a dobrar o joelho, você vai começando até a adorar a Deus. Deus, o Senhor é bom demais, não sei o quê. E eu preciso daquele curso, eu preciso de entrar ali. Então, nosso pensamento começa a ficar só numa coisa. Ou então numa pessoa, ou então num sentimento. Muitas coisas são idolatria. Qualquer coisa que ameaça o reinado de Deus sobre nós. Tem outra coisa que está reinando muito mais sobre nós que o reino de Deus. Acho que uma das coisas que às vezes mais toma nosso tempo, assim, mais às vezes a gente está idolatrando hoje em dia é a internet, né? Às vezes a gente não pode ficar sem dar uma olhadinha ali nas redes sociais e tal. Não, mas isso não tem nada de mal, não. Mas isso está prendendo muitas pessoas e isso se torna idolatria. Coisas simples às vezes se tornam idolatria em nós. E os idólatras não herdarão o reino dos céus, nem os adúlteros, nem os efeminados, sodomitas,
nem os ladrões, nem os avarentos. Pessoa que agarrada com dinheiro, se perder um pouquinho do dinheiro, se entrar numa corda bamba assim na vida financeira, é capaz até desviar, largar Deus, o Senhor não é fiel a nada. E a pessoa às vezes está agarrada com dinheiro. Infelizmente, esses não vão herdar o reino dos céus. Nem bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se alguém vier após mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas 14, 26 e 27. Esse também é outro tipo de pessoa que não vai herdar o reino de Deus. Porque não pode ser meus discípulos aquele que não aborrece, tem o sentido de não idolatrar. Não, assim, tem gente que a família é a coisa mais importante da vida. E se for para, às vezes, Deus pedir para você ir em tal lugar, mudar para tal lugar, porque é o propósito dele. Não, minha família não larga de jeito nenhum. Ou qualquer outro tipo de coisa que está agarrando a gente. Qualquer coisa que agarra a gente, que a gente não pode largar. Isso nos impede de alcançar o reino de Deus. Então, eu acho que a gente tem que ser muito sincero, olhar para a gente, pensar, o que disso que eu estou fazendo? Porque o que mais importa, eu creio que para todos aqui, o que mais importa é ir para o reino de Deus. O que mais importa é, no fim da vida, poder chegar em paz diante de Deus, mostrar tudo que Deus te deu, você mostrar os frutos, e você poder entrar no reino de Deus, você poder entrar na eternidade. Então, se isso é o mais importante, por que a gente não pode olhar para dentro de nós e ver sinceramente mesmo o que realmente está nos afastando, o que eu não seria capaz de abrir mão? Se você acha que você não tem força, você pode orar, você pode pedir o Espírito Santo, que ele com certeza vai dar força. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A vontade de Deus é que a gente leve esse reino e dê frutos. Então, se você parar para pensar, você só precisa ser salvo? Não. O que eu quero, o que importa mesmo é a salvação. Só isso que importa. Então, não precisa nem de você estar vivo aqui, não. Você pode morrer aí, ir para o céu e ficar lá. Por que a gente está nessa terra? Por que Jesus não voltou ainda? Será que a gente nunca parou para pensar nisso? A vontade de Deus é que a gente vá e dê frutos. João capítulo 15, versículo 16. Essa é a vontade de Deus. Então, a oração do Pai Nosso de novo. Seja feita a sua vontade, Deus, na minha vida. E aí, a vontade de Deus é essa, que a gente vá e dê frutos. Até porque, como eu acabei de falar, você nem precisaria da gente estar aqui nessa terra. E o único propósito da gente estar aqui é dar frutos. É fazer com que essas pessoas que ainda não conhecem a Deus, conheçam Ele. Esse é o propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus. Inclusive, Jesus demonstrou isso em Lucas 9, 2. Ele enviou os seus discípulos a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Então, Ele enviou a gente para fazer exatamente o que Ele fez. Jesus ia andando cidade após cidade, mostrando o reino de Deus é isso. Vocês estão vivendo segundo as coisas do mundo e tal. Ele ia com amor, mostrando através das suas atitudes e através dos milagres como era o reino de Deus. E Ele quer isso de nós. Ele nos deu autoridade para curar enfermos, para fazer milagres no nome dEle. Às vezes a gente está vivendo essa vida assim, a gente quer muita coisa para nós, e Deus é um Pai amoroso. Ele tem prazer em dar tudo que a gente está querendo. Só que Ele requer de nós essa vida de entrega, essa vida no reino dEle. E a gente não quer as coisas de Deus para nós, não. A gente quer as nossas coisas. Só que o padrão de Deus, o padrão de Cristo é outro. É buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Não é a gente que corre atrás de bênção, é a bênção que corre atrás de nós. Esse é o padrão de Deus. Essa é a vontade dEle. Não tem dúvida que Ele vai ter o maior prazer em te dar aquilo que você está querendo, que você está precisando. Inclusive fala que aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que a gente pensa. Ele não só vai te dar o que você está querendo, como Ele vai te dar ainda muito mais do que você está querendo. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso a gente tem que buscar o reino dEle em primeiro lugar. A nossa vida não pode estar em primeiro lugar. A gente tem, na verdade, pouco tempo nessa terra. E se a gente viver uma vida que não impacta as pessoas, é só isso que vai ficar, o legado. Se você acumular muito dinheiro, esse dinheiro vai sumir para lá, vai passar para os seus filhos. Você não leva isso para a eternidade. Se você for muito famoso, ou uma hora a fama vai acabar, ou você também vai morrer e essa fama não vai valer de nada. Não vai adiantar você chegar diante de Deus. Deus, eu era muito famoso na terra, eu fiz muitas coisas boas. E isso não adianta de nada.
O que fica mesmo é o que você fez em amor. O que você deixou para as pessoas. No nosso convívio, cada um aqui está em algum lugar, em escola, em universidade, ou no trabalho, ou dentro de casa. Jesus nos chamou para ser pequenos Cristo. Para a gente ali, a pessoa ter essa referência em nós, olhar para a gente e ver Jesus em nós. Às vezes a única referência que o seu amigo ali tem de Jesus é você. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes a gente convive com pessoas que não tá nem para nada, que vai para festa, que vai para a escola e vai para casa e não tem nenhum contato com Deus. E aí, nessa rotina diária dela, às vezes ela bate com você. Às vezes ela bate com você e vê, essa menina é diferente. Ou será que ele olha e não vê nada? Só vê mais um que quer muito dinheiro, que quer conquistar muita coisa. Isso aí você não está impactando na vida de ninguém. E será que essa vida de não fazer diferença na vida de ninguém, querer tudo para mim, só para mim, será que Jesus está olhando para nós e falando, parabéns, você realmente é um filho amado, você é segundo o meu coração? Ou será que a gente, na frente das pessoas, todo mundo acha que a gente é maravilhoso? Todo mundo acha, nossa, essa pessoa aí é o cara. Mas e Jesus? Será que ele acha a mesma coisa? A vontade dele é que a gente vá e dê frutos. A vontade dele é que a gente faça como ele, morrer para si mesmo e amar as pessoas e levar esse reino para as pessoas. É simples às vezes. Realmente às vezes nós vamos ter que falar, na maioria das vezes, em pequenas atitudes, que a gente age diferente, a pessoa já vê em nós uma diferença. Em pequenas atitudes mesmo, tudo em amor. Se a gente faz em amor, se a gente faz não querendo, eu vou puxar saco desse professor aqui que vai me dar mais pontos, sei lá. Esse é o padrão do mundo, né? Não tem por que você chegar ajudando a pessoa automaticamente ou fala ou pensa, o que será que esse cara está querendo? Porque é o padrão do mundo, é o padrão que a gente vive hoje. E quando a gente faz as coisas sem querer nada em troca, no padrão de Cristo, a gente realmente impacta as vidas das pessoas e Jesus vai se agradar de nós. Hebreus 12, do 1 ao 2, fala, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo embaraço e pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele não só veio aqui e morreu por nós, ele deixou a destra de Deus, ele deixou a posição mais elevada, ele deixou toda a sua soberania, o seu poder, para vir aqui e ser como uma criatura, ser como um de nós. Nada de especial se via nele, como fala em Isaías, que não via nele aparência. Tanto é que os discípulos esperavam que ele ia chegar em Jerusalém e matar todo mundo, sei lá, fazer assim, e todo mundo ia morrer e ele ia sumir lá. Porque eles esperavam esse tipo de rei. Só que no reino de Deus, isso não é o rei de verdade. Não é um rei que impõe, é um rei que ama. Esse é o reino de Deus. Esse é o estilo de vida que Deus quer para nós. Não é uma vida de muito status. João só foi o maior homem nascido de mulher porque ele servia. O que ele fez foi servir. A vida dele foi serviço. Ele não viveu nada para ele. A gente pode viver muito além do que a gente está vivendo, servindo as pessoas. É isso que vai impactar. Às vezes a gente até quer dar fruto, mas não quer servir ninguém. Ah, não, quer saber disso. Eu quero um cargo na igreja. Eu estou aqui no banco e ninguém me dá oportunidade, sabe o quê? Às vezes as pessoas vão criando esse tipo de coisa. Só que no reino de Deus não tem maior e menor. O maior de verdade é o que serve. O maior é o que se humilha, o que morre para si mesmo em prol das outras pessoas. Imitar a Cristo é viver o reino de Deus e ter dentro de nós o reino de Deus. Se a gente viver uma vida imitando Jesus, a gente vai viver o reino dele. Com certeza, você não vai ter nenhuma dúvida que você vai entrar no reino futuro de Deus. Então, para fechar mesmo, se a gente deseja o reino de Deus, a gente tem que pregar o evangelho. Em Mateus capítulo 24, 14 fala, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nossa terra, você vê os Datena, os Marcelo Rezende da vida, você não dá para aguentar esse tipo de programa. É tanta violência, não existe esperança mais na terra. Essa que é a verdade. É corrupção e
PT tá com escândalo, quando você vai ver o outro também tá, tá todo mundo, tudo inundado na corrupção, e gente sendo sequestrada, violência, e há alguma esperança? Infelizmente, só com Jesus vindo mesmo. E será que a gente quer viver nessa terra? Será que a gente quer plantar nessa terra, essa terra desse jeito, sendo que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino onde não tem dor, onde tem prazer eterno? E às vezes a gente também pensa que na eternidade a gente vai ficar só adorando a Deus, adorando. Às vezes até a televisão fica mostrando um céu como todo mundo de branco, parecendo os Teletubbies. Sendo que Jesus criou os céus e a terra, esse mundo todo, o universo. Eu gosto de olhar para o céu porque não tem lógica, não. A gente fica às vezes achando que a gente é muita coisa, a gente olha para o céu e vê que a gente é só uma poeirinha no espaço. Esse Deus que criou tudo isso tem preparado uma eternidade para nós. Alguém tem alguma dúvida que vai ser muito além do que essa terra medíocre? Essa que é a palavra, porque a pessoa às vezes quer ter essa vida aqui, medíocre. Para mim essa vida é medíocre, é uma vida de muito famoso, muito dinheiro. Isso é medíocre perto do que Deus tem reservado para nós. Isso é nada. E às vezes a pessoa quer construir uma vida aqui nessa terra, sendo que a gente pode construir na eternidade. E se a gente quer, se a gente não aguenta mais, eu quero que venha logo o reino de Deus. Essa é a oração que a gente começou lendo. Venha a nós o teu reino. Se você deseja mesmo que Jesus volte logo, porque esse mundo já era, e essa que é a verdade mesmo. Se você quer que Jesus volte logo, anuncie o evangelho. Viva esse evangelho, viva morrendo para si mesmo, porque assim que todo mundo receber o evangelho, Jesus virá e vai nos chamar para o reinado dele mesmo. Ele nos chama para viver essa vida. E não é muito fácil, não é nada fácil. É a vida cristã. Só que a recompensa é muito maior do que qualquer facilidade que a gente tem nesse mundo. Também não é fácil conquistar nesse mundo. Às vezes você tem que roubar para você conseguir chegar num cargo elevado, passar por cima dos outros, fazer altas coisas. E às vezes descobre e vai preso, como até os presidentes da FIFA, da CBF, os caras todo posudo, cheio da grana, tudo se enrolando em escândalo e sendo preso, porque estão construindo uma vida nessa terra. Então, Jesus tem muito mais para nós. Pegando aquela palavra que ele tem ainda nessa vida, com certeza. Se a gente viver no reino de Deus, esse padrão do reino também, de amor, de vitória, de bênção, vai vir sobre nós, ainda em vida e na eternidade ainda muito mais.